conheci o Janderson na convenção em Belém e foi algo assim totalmente inesperado para mim, porque eu tinha muita vontade de ir na convenção, né? E nunca tinha ido. Foi no período do mês de abril, no dia 10 de abril, que eu conheci a Samela. Na verdade, eu nem ia, não poderia estar lá, eu tinha iniciado a faculdade há pouco tempo e naquela semana eu não poderia ir. E quando chegou lá, eu fui apresentada para o Janderson, mas sem nenhum tipo de intenção para namorar ou então para conhecer. Então foi algo assim totalmente inesperado. Mas eu resolvi tirar um dia para ir lá e foi o dia que eu vi ela. E depois eu quis perder mais outro dia de aula. E aí foi que começou a desenrolar o negócio. Eu só conheci ela, comecei a observar, vi que havia algumas coisas que eu orava e pedia a Deus na pessoa dela, né? Depois eu consegui o contato, que nem era dela, era da mãe dela, e graças a Deus foi fluindo. Ele mandou uma mensagem para minha mãe, e quando ele mandou a mensagem para minha mãe, porque eu não tinha WhatsApp, e ele teve a coragem de mandar mensagem no WhatsApp da minha mãe, eu falei, ele quer alguma coisa. Mas eu não queria. A gente conversando, trocando mensagens, eu rodeava muito, ela não gosta de rodeio, né? Eu rodeava, até que um dia ela decidiu entrar no ponto, né? Falar o que eu queria falar. Mas até aí ele não me pediu em namoro, né? Ele não pediu em namoro e eu já sabia do interesse dele, mas não havia pedido de namoro. Eu que não ia pedir, né? Eu fiquei aguardando. Né? E nessas conversas, até chegar o dia para eu pedir ela me disse, né, que primeiro a gente ia tirar um tempo de oração, né, e se o pai dela e a mãe dela aceitassem, aquilo dali seria uma prova e uma resposta de Deus, né? No caso, seria a resposta de Deus que era pra gente iniciar um namoro. E até que chegou um dia que ele pediu. O pedido de namoro não foi romântico, mas eu aceitei, 25%. Os outros 75% a gente alcançou ao longo de alguns dias, que foram as etapas que a gente programou para o namoro ser 100%. 25% eu dei quando ele me pediu. Os outros 25% foram depois de 2 meses de oração. Os outros 25%, que daria 75%, seria depois que os meus pais me dessem sinal que eu poderia aceitá-lo como namorado. E os 100% foi quando ele veio na minha cidade pedir para os meus pais a oportunidade e a entrada para me namorar. Aí deu 100%. Ele vinha aqui em Abaetetuba uma vez no mês, né? A gente se via uma vez no mês, continuamos nos vendo, na verdade. E o resto era conversa. Foi muito difícil no início, porque eu nunca tinha vivido um namoro à distância, e nem ele. Então a gente teve que aprender muito, aprender também a separar um tempo de qualidade, porque o namoro à distância sem um tempo de qualidade não ia conseguir resistir. Foi muito turbulento por causa da distância, houve estresse, é aquele momento em que a gente quer estar junto, né, e não pode, né, até hoje, né, nós enfrentamos um pouco dessa dificuldade por causa da distância. Eu até aconselho a não namorarem à distância, porque é horrível. Vou revelar um segredo aqui, né, nós já terminamos umas 3 ou 4 vezes, mas por 1 minuto, 2 minutos no máximo. E graças a Deus, nós conseguimos chegar até hoje ao noivado e nós esperamos e temos fé em Deus que nós vamos conseguir alcançar o casamento, que é o nosso objetivo. Mas pela graça de Deus a gente conseguiu, as famílias foram concordando, orando por nós também. Gente, o pedido de casamento dele foi algo que eu não esperava, mas que nós já estávamos conversando. Pra dizer a verdade, o Janderson, ele falou em casamento com 5 meses de namoro. Aí eu pensei, esse menino é doido. 5 meses de namoro não dá pra nada. Eu já havia conversado com os pais dela antes, em uma prova que ela foi fazer em Xinguara. Eu, mais a Samiles e a irmã Luísa e o presbítero Moisés, nós organizamos e foi surpresa de uma certa forma. Eu esperava um pedido para esse ano, mas não esperava no dia que ele pediu, no momento que ele pediu, que foi assim para mim uma felicidade muito grande. Foi na virada do ano, nós fomos para o culto da virada, voltamos para casa e eu achava que a minha família já ia ter feito uma oração, né, para nós irmos ceiar na casa de uma outra tia. E não, eu falei, vocês não oraram? Não, a gente não orou. Aí a gente está esperando vocês. Aí nessa oração, o papai falou, Janderson, eu te dou a palavra. Aí começou a falar e nessa fala ele me pediu em casamento. E Deus me deu a oportunidade de pedir ela lá na casa dela e deu tudo certo. Ela disse sim e nós hoje estamos aqui noivando.
Meu amor, para o nosso futuro, eu vejo uma persistência muito grande da gente em continuar crescendo em todas as áreas. Espiritual, familiar, emocional, financeiramente falando também. Eu sei que nós vamos passar muita dificuldade. Todos os casais que a gente vê, os vitoriosos, têm uma história de dificuldade e eu quero isso pra gente. E que durante essas dificuldades a gente possa estar firme no Senhor. O que nós temos até agora visto foi a mão dele. E eu vejo para o nosso futuro a continuidade da mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso relacionamento, sobre a construção da nossa família. Há tempos eu vinha orando, buscando a Deus, uma pessoa que pudesse me completar. E naquele momento do dia 10 de abril, eu pude enxergar alguns detalhes do que eu tinha pedido para Deus, do que eu estava pedindo para Deus, as virtudes, né? E Deus, ele me deu esta oportunidade de hoje, né, estar noivando com ela, e eu quero dizer o quanto eu amo ela, o quanto ela é especial para mim. O que eu quero para o nosso futuro é que o nosso Senhor Jesus continue nos abençoando, nos direcionando, né, a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E é isso.